Olá, turma, professor Yuri Gabriel aqui. Agora uma aula sobre operações com números inteiros. Na verdade, mapinha aqui um resumo bem rápido para a gente entender como é que funciona a operação com números inteiros. A gente viu lá que números inteiros são os números positivos, os números negativos e os zeros. Agora a gente vai aprender a operar com eles, fazer as continhas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos lá então. Para fazer isso aí, a primeira coisa que a gente tem que entender é que há regras. No início eu vou ter que prestar bastante atenção, fazer as contas, os cálculos lá, repetindo essas regras, para que lá na frente seja automático para a gente. Porque no início há regras, e essas regras elas mudam. Nós estávamos acostumados a trabalhar somente com números inteiros, ou com números naturais, então a gente não tinha muito uma regra, quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, como eu faço, não. Era só o processo. Aqui o processo vai se manter, o processo de operar, de somar, de multiplicar, como é que a gente faz o algoritmo lá da divisão, tudo isso aí vai se manter. Só que há uma regra agora, principalmente porque nós estamos trabalhando com os números negativos. Por haver esses números negativos, há algumas regras e nós temos que prestar atenção nelas. Para fazer adição e subtração, vamos lá então. Se eu estou somando dois números positivos, era tranquilo. O problema meu é quando entra um número negativo. Se eu estiver somando um número positivo com um número negativo, se eu estiver somando dois números negativos, se eu estiver subtraindo um número positivo de um número negativo, se eu estiver subtraindo dois números negativos, o que eu vou prestar atenção? Sempre nos sinais de cada número. Lembrando que quando não mostra o sinal, quer dizer que é positivo. Nessa parte aqui, nesse cantinho, eu vou usar para me dar alguns exemplos, já apagando, ok? Para não bagunçar. Vamos lá, na adição e subtração tem duas regrinhas básicas. A primeira regra é para sinais iguais. Quando eu tenho dois números que têm sinais iguais, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Minha regrinha é simples, conserva o sinal, ou seja, eu vou manter o sinal daqueles números e vou somar os valores. Então conserva o sinal e soma. Exemplo, se eu tiver aqui, ó, mais 4, ou 4. 4 poderia ser simplesmente assim, ó, 4 mais 4, eu sei que é 8. Se eu escrever assim, ó, mais 4, mais 4, uma adição de números negativos. Como é que vai funcionar isso aqui? Mantém o sinal e soma os valores. 4 mais 4, 8. Com o número negativo, a mesma coisa. Se eu tivesse dessa forma aqui, ó, menos 5, menos 3, dois números negativos. Isso aqui também poderia ser escrito menos 5 mais menos 3. Uma adição de números negativos. Como é que eu posso fazer isso aí? Eu vou conservar o sinal negativo, os dois são negativos, sinais iguais, os dois têm sinais iguais. Eu conservo o sinal e vou somar os números. 5 mais 3, 8. Então aquilo ali é menos 8. Eu devo 5 e devo 3, no total eu devo 8. Então sempre quando tiver sinais iguais, minha regra é conserva o sinal e soma. Tem uma ativa aqui, ó, conserva e soma. Sinais iguais, conserva e soma. Sinal. Para sinais diferentes, conserva o sinal do maior valor absoluto, ou seja, do maior em módulo, e subtrai do maior para o menor. Então, quando isso vai acontecer? Quando tem sinais diferentes. Se eu tivesse aqui menos 8 mais 9. Sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Ah, professor, você não fez nenhuma subtração. Vou fazer. Só para vocês verem que obedece a mesma regra. Menos 8 mais 9. Olha o que vai acontecer. Qual deles tem o maior valor absoluto, independente do sinal? Eu sei que mais 9 é um número maior que menos 8. Eu não vou olhar para o valor, não vou olhar para o sinal, vou olhar só para o valor. O maior valor é o 9. Qual que é o sinal dele? É positivo. Então eu vou manter o sinal dele que é maior. E vou subtrair 9 menos 8 do maior para o menor. 9 menos 8, 1. Menos 8 mais 9 é menos 1. Ok? Sempre quando tiver sinais diferentes. Então, para exemplo, sinais diferentes, é sempre de jeito. Se fosse uma subtração, se eu tivesse lá menos 7 mais, mais 7 mais menos 12. Opa, menos 12. Ok, turma? Isso aqui vai entrar em outro caso que vai ter que fazer a multiplicação. Por isso que eu não expliquei ainda. Ok? Se for simplesmente assim, também vai ter que entrar no caso. Porque está aparecendo dois sinais juntos.
ainda que separando por parênteses. Se eu tiver sinais diferentes juntos, eu vou ter que ver como é que eu faço, ok? Vamos lá então. Esse caso vai ser só para subtração. Aí que entra a parte de operação de sinal. Esses sinais, além dos números que eu já sei multiplicar lá pela tabuada, meus sinais também eles se operam, fazendo multiplicação ou divisão. Mais vezes menos, menos vezes mais, e assim sucessivamente. Então, sempre quando eu tiver o sinal de multiplicação ou divisão, eu vou ter que operar os sinais também. Além de operar os números, eu vou ter que operar os sinais. Como é que é feito isso? Mais vezes menos vai dar menos. Mais vezes mais vai dar mais. Menos vezes mais vai dar menos. Menos vezes menos vai dar mais. Sinais iguais, ó, onde eram iguais, deu mais. Onde eram diferentes, deu menos. E não tem a ver com operação com aquilo ali de conservar. É só multiplicação. Quando eu sei que eu devo multiplicar um sinal? Quando aparecer multiplicação ou divisão, se aqui fosse divisão também valeria da mesma forma, ou quando tem dois sinais juntos. Quando é que tem dois sinais juntos, professor? Quando aparece isso aqui, ó, um mais, um parênteses e um mais. E um número lá dentro. Mais com mais, mais. Um mais com parênteses com menos. Vai dar menos. Porque mais com menos é menos. Um menos com parênteses com mais. Vai dar menos. E um menos com parênteses com menos. Vai dar mais. Então, sempre quando surgir esse tipo de coisa, ok? E eu vou deixar isso aqui também. Eu ia apagar, mas agora eu vou deixar isso aqui. Vocês não confundirem. Eu devo multiplicar os sinais. Porque pode fazer com que minha operação mude. Foi o que eu tinha feito aqui, ó. Menos 7, mais 7, menos 12. Olha o que está virando. Ficou mais 7, menos com menos. É isso aqui. Vira um mais. Então os dois têm sinais iguais. Então virou mais 19. Mais 7, mais 9, sinais iguais, conserva e soma. Virou mais 19. Então eu devo ter atenção na multiplicação de sinal para me resolver a parte que for as subtrações. Ok, turma? Bem mais tranquilo. Aí, quando a gente aprende a multiplicação dos sinais, a gente consegue multiplicar e dividir os inteiros com duas regrinhas simples. Quando eu estiver multiplicando números inteiros, se eu tiver lá menos 7 vezes menos 6. Primeiro eu devo multiplicar os sinais, ó. Menos vezes menos. Menos vezes menos é o quê? É mais. E 7 vezes 6, 42. Então fica simples. Primeiro eu opero os sinais, é regra, e depois eu opero os números, de modo separado. Primeiro os sinais, depois os números. Aí fica bem tranquilo na hora de operar. Vale tanto para multiplicação quanto também para divisão. A gente vai ver esses exemplos aí nos PETs. E na potenciação, que é a última operação, é muito simples. Eu tenho que tomar cuidado com duas coisas. Com o número que fica na base, se ela é positivo ou negativo, e com o índice, com o expoente, se ela é ímpar ou par. Se o número da base for positivo e o expoente for um número par, o resultado meu vai ser positivo. Se o número da base for negativo e o expoente for par, continua positivo. Se o índice da base for positivo e o resultado for ímpar, o resultado continua positivo. O único modo de ter um resultado negativo numa potenciação é se a base for negativa e o expoente for um número ímpar. Aí o meu resultado vai ser um número negativo, ok? Então, isso aqui a gente vai ver aplicando, é bom vocês anotar, gravar essas duas frasezinhas aqui básicas. Sinais iguais conserva o sinal e soma. Sinais diferentes conserva o sinal do maior em módulo ou do maior em valor absoluto e subtrai. Gravar também isso aqui, turma, decorar a parte de operação de sinais, mais com menos, menos, mais com mais, mais, menos com mais, menos, menos com menos, mais. E lembrar que isso funciona quando tiver valendo isso aqui também, só vale se tiver o sinal de multiplicação ou divisão, ou se aparecer isso aqui para valer. Lembrar que na multiplicação ou divisão, primeiro eu opero os sinais, depois eu opero os números, e na potenciação, se possível, fazer isso aqui, decorar também como é que funciona. Lembrando que só quando a base é negativa e o expoente é ímpar que vai dar um resultado negativo. Se não decorar não tem problema, que a potenciação ela se enquadra como uma multiplicação. Aí no PET que a gente vai estar resolvendo, ou nos exercícios que a gente vai estar resolvendo, a gente vai aprendendo mais sobre esse assunto. Valeu? Professor Yuri Gabriel aqui, até o próximo vídeo.